Fala Maker, tranquilo? E hoje eu vou trazer a resposta que você sempre quis saber. Passa mês, passa ano e você tem a impressão que você está ganhando menos. Você olha, o seu salário aumenta, mas você pode comprar cada vez menos. Lembra da época que a Coca-Cola era R$1? Que maravilha! Lembra quando você ia na padaria, levava R$1 e saía com 10 pãezinhos franceses que custava 10 centavos? E por que tudo isso acontece? Por que você, quanto mais o tempo passa, mais você fica preocupado porque o seu dinheiro vale menos? O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, é o indicador oficial utilizado pelo Banco do Brasil para medir a inflação no país. Esse é o bicho! A inflação é um fenômeno econômico que se caracteriza pelo aumento geral e contínuo dos preços dos bens e serviços em uma economia ao longo do tempo. Ela pode ter efeitos tanto negativos quanto, pasme, positivos na economia e na vida das pessoas, que somos nós aqui, dependendo de cada uma das situações. Mas o que tudo isso significa na prática, Rodrigo? Bem, podemos dizer que o dinheiro das famílias brasileiras está cada vez valendo menos. A elevação do IPCA indica produtos e serviços mais caros, o que acaba pesando demais no orçamento doméstico. Para entender melhor de como funciona a inflação, de como funcionam essas formas de oscilações da economia, como elas afetam o seu bolso, isso você já até sabe um pouco. Siga comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar como que isso pode ser positivo, como que isso pode ser negativo. Eu vou explicar como o índice de preços é calculado, que impactos a inflação traz no seu dia a dia e como você pode se proteger, como você pode proteger o seu patrimônio financeiro. Então, sem enrolação, roda a vinheta aí, editor. Bem, Makers, comenta aí abaixo se nos últimos 10 anos você sentiu que você está podendo comprar mais ou está podendo comprar menos. Comenta aí abaixo, sem mais enrolação, vamos lá. O que é IPCA? IPCA é a sigla para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Como o nome sugere, ele serve para observar a variação de valores em determinado período. O cálculo é feito por equipes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Todos os meses, o órgão realiza um levantamento de 430 mil preços em 30 mil locais de vendas espalhados pelo país. São incluídos na pesquisa diversos produtos e serviços considerados importantes para o orçamento das famílias. A cesta engloba, entre outras categorias, alimentos e bebidas, como carne, tomate, frutas, comunicação, como telefonia e internet, educação, cursos, leitura, itens de papelaria, habitação, como energia elétrica, taxa de água, esgoto, saúde e cuidados pessoais, como produtos farmacêuticos e serviços médicos, transporte, combustível, passagem de transporte público, vestuário, roupas, calçados, acessórios. A comparação dos números reflete o custo de vida em 13 regiões metropolitanas e mais 3 municípios brasileiros. Embora a coleta de dados não envolva todo o território nacional, o IPCA vale como índice oficial de inflação do país inteiro. Como o IPCA impacta na sua vida financeira e na minha vida? Diversos fatores ajudam a explicar a disparada do IPCA. De acordo com o Banco Central, o cenário de hoje é afetado principalmente pelas commodities e pela crise energética. De um lado estão grãos, minérios, petróleo cotados em dólar, que ficam mais caros, e de outro, as bandeiras tarifárias que elevaram a conta de luz nos últimos anos e nunca mais voltou, né? É vermelha, né? E depois voltou ao normal, continua o mesmo preço, né? A soma desses valores, commodities
e a questão da energia elétrica, a soma desses elementos leva a um custo de produção mais alto. Isso gera um efeito cascata em toda a cadeia econômica, nas lavouras, na indústria, no comércio. Então, o resultado aparece na etiqueta dos itens que você consome. Porque se fica mais caro ali para todo o processo agrário, para quem que eles vão repassar? Para gente, né? No supermercado, você vai parar de comer? No máximo, você vai trocar a Coca-Cola pela, sei lá, não quero falar, pela Pepsi ali, pelo Quisuco, né? Vai trocar o Del Valle pelo Quisuco, né? Enfim, consumo. Inflação significa menos poder de compra. Por exemplo, imagine que você gastou R$100 no supermercado. Se o IPCA acumulado for de 10% nos próximos 12 meses, você vai pagar 110 pelos mesmos produtos daqui a um ano. Essa realidade atinge principalmente famílias que ganham até 5 salários mínimos. Eu lembro que meus pais, há cerca de 20 anos, eles iam lá e faziam compra do mês. E essa compra do mês, eu lembro que eles pegavam R$100 e enchiam o carrinho. Hoje você vai no supermercado fazer a semanada, né? Nem mais a compra do mês, semanada, e com R$100 você pega ali 2, 3 sacolas no máximo, assim, estourando, né? Isso é o impacto da inflação. Nessa faixa de renda, né, de até 5 salários mínimos, a maior parte do orçamento vai para as despesas básicas, como comida, moradia, ou seja, qualquer alteração põe em risco o bem-estar de todos, né? Investimentos. Uma estratégia do Banco Central para frear a inflação consiste em elevar a taxa Selic. A gente já falou em alguns vídeos, eu vou deixar aqui em cima como você, né, no final do vídeo, obviamente, né, como você iniciar no mundo dos investimentos, né, vou deixar aqui no final, ou aqui, enfim, termina, assiste esse vídeo, que é uma complementação desse aqui, maravilha? Beleza, tá. Então, para você frear um pouco os impactos da inflação, o Banco Central aumenta a taxa Selic. Quando a taxa básica de juros está alta, os consumidores têm menos acesso a crédito no banco, por exemplo, e acabam gastando pouco. No longo prazo, a redução na demanda por produtos e serviços, o que derruba os preços e, consequentemente, o IPCA. Por quê? Porque você vai economizar, não vai gastar menos em produtos, os produtos vão sobrar e aí vai reduzir o preço. Porém, a alta da Selic torna-se positiva para quem tem aplicações financeiras. Então, por exemplo, eu tenho meu dinheirinho aplicado lá, né, com a taxa Selic que hoje, enquanto estou falando, está 13,75, mais de 1% ao mês, então eu deixo ali meu dinheiro e eu estou emprestando para o banco. Né? Então, olha que coisa. Só que eu estou emprestando, o banco está pagando 1% e está emprestando aí por 10%. Né? Mas enfim, estou recebendo meu dinheiro ali 13,75 ao ano. Como esses ativos rendem juros sobre o valor depositado, um cenário de elevação engorda o patrimônio dos investidores. Eu já fiz um vídeo sobre renda fixa, sobre os principais, porque a renda fixa o pessoal acha que é poupança, né? Tem CDB, tem CRI, tem CRAS, tem CRI, CRA, enfim, tem pré e pós-fixados, tem um vídeo completo aqui no canal sobre renda fixa, mas vamos continuar aqui. Em 2021, após quase 6 anos de estabilidade, o Banco Central promoveu ajustes da taxa básica da economia. De 2% em janeiro, a Selic passou para 6,25% em setembro. Empréstimos, vamos lá. Com o orçamento cada vez mais apertado, algumas pessoas decidem recorrer a empréstimos para saldar as dívidas. Só que essa pode ser uma estratégia arriscada em tempos de ascensão da Selic. Os juros altos elevam o preço do crédito. Você vai pegar um empréstimo, tá mais caro. Desse modo, as prestações da financeira, né, do banco, podem ficar bem salgadas. Tem muita gente, eu invisto em leilão imobiliário, tem muita gente perdendo os imóveis para o banco porque financiou num determinado juros,
só que o juros estava aliado ali à taxa Selic, a taxa Selic explodiu, e aí a parcela do cara explodiu, ele não consegue pagar, o banco pega o imóvel de volta para colocar no leilão. Olha que doido, né? Então, é preciso tomar cuidado até mesmo com as compras do cartão de crédito, por exemplo. Se você pagar apenas o valor mínimo, nunca faça isso, vai entrar no rotativo, com juros compostos que fazem o déficit crescer exponencialmente. Quem já passou por isso, já pagou o cartãozinho lá, cara, eu fiz uma vez isso, quando eu tinha 19 anos, 18 anos, uma vez eu vi lá, porra, R$500, eu posso pagar R$100, aí depois 500, né, aí teve meu gasto no mês seguinte, e aí vamos supor, gastei mais 600, aí ficou 1.100. Ah, eu posso pagar 300, né, aí vai para 800, só que eu gasto mais 600, aí já vai para 1.400, e quando vê, bola de neve, difícil sair, então toma cuidado. Benefícios de um IPCA baixo e controlado. Quando o IPCA está baixo, ou seja, quando a inflação está abaixo da meta estabelecida pelo Banco Central, pode ter efeitos positivos na economia e na sociedade. Um dos principais efeitos positivos é a preservação do poder de compra do consumidor. Com a inflação baixa, os preços dos bens e serviços tendem a se manter estáveis, o que permite que o consumidor possa planejar melhor os seus gastos e manter o seu padrão de vida. Além disso, a baixa inflação pode estimular o consumo e os investimentos. Com a expectativa de que os preços se mantenham estáveis no futuro, as pessoas e as empresas podem se sentir mais confiantes para consumir e investir, o que pode impulsionar a atividade econômica. A baixa inflação também pode incentivar o investimento em ativos financeiros, como ações e títulos, uma vez que a expectativa de inflação baixa pode tornar esses investimentos mais atrativos em termos de retorno real. Outro efeito positivo da inflação baixa é a possibilidade de redução das taxas de juros pelo Banco Central. Com a inflação controlada, o Banco Central pode reduzir as taxas de juros como forma de estimular a economia. Lembra que com o crédito alto a pessoa consome menos? Porque ela não pode pegar empréstimo no banco e tudo mais. Consumindo menos, ela vai economizar. Quando desce os juros, né, e aí os produtos estão mais baratos, eles vão lá e começa a comprar, começa a consumir mais, começa a ir em restaurante, começa a encher mais o carrinho, e aí a economia vai evoluindo. Taxas de juros mais baixas podem estimular o consumo e os investimentos, uma vez que tornam o crédito mais acessível e podem incentivar o empréstimo para investimentos em projetos produtivos. Ou seja, né, que eu não recomendo, né? Os juros baixam e o brasileiro vai lá e pega empréstimo, né? Pelo amor de Deus, né? Não, faz um trabalho extra. Inclusive a gente tem uma plataforma profissionalizante chamado Maker Academy Profissões, que a gente ensina 10 profissões na internet, 10 formas de trabalhar, 10 maneiras de você, de casa com o celular ou um computador, ganhar dinheiro. Vou deixar aqui no primeiro link na descrição do vídeo para você dar uma olhada. Ganhe mais dinheiro e não peça mais empréstimos. Como se planejar diante da inflação? O momento inspira prudência. Enquanto o IPCA permanecer num patamar elevado, você deve tomar medidas para conter as despesas. Aqui vão algumas dicas que podem ajudar. Número 1, anote os seus gastos. Esse hábito serve para monitorar o consumo de modo que você entenda quais são os pagamentos prioritários e quais são os itens supérfluos. Número 2, corte despesas desnecessárias. Vale reduzir os passeios no shopping e evitar as aquisições por impulso. Aliás, falando nelas, completando aqui com o próximo ponto, número 3, faça uma lista de compras. Com esse recurso, você vai ao supermercado ou à feira sabendo exatamente o que levar para casa. Número 4, compre à vista. Assim você consegue negociar descontos. Eu só parcelo se o cara olhar para minha cara e falar que não vai me dar um desconto à vista. Aí eu deixo meu dinheiro aplicado, né? Além disso, previne o risco de acumular parcelas que podem levar ao endividamento. Número 5, compare os preços. Qualquer que seja o IPCA oficial, os valores de produtos e serviços variam entre uma loja e outra. Portanto, pesquise as opções
antes de acreditar na primeira oferta imperdível que encontrar. Instale aquele aplicativo que tem ali no Chrome, né, em vários ali, que é o identificador de preços. Aí ele vai fazer a comparação de preços e vai te entregar o mais barato. Número 6, negocie as dívidas. Se há débitos em atraso, não deixe que os juros alimentem esse problema ainda mais. Em vez disso, converse com seus credores e tente reparcelar o montante em parcelas fixas que caibam no seu bolso. Pior coisa é ficar na cabeça que você está devendo, aí você não trabalha bem. Se você tá com a cabeça boa, mesmo com dívidas, mas sabendo que elas foram renegociadas e reparceladas, você pode pagar, você vai ter uma cabeça melhor para produzir mais, trabalhar mais e ganhar mais. Número 7, economize. Tente juntar uma graninha, não precisa ser muito, mas deve ser sempre. Não precisa ser muito, mas deve ser sempre, olha só. Faça de conta que a poupança é uma despesa fixa, como o aluguel, e destine um valor para ela todos os meses. Aos poucos, guardar dinheiro se torna um hábito. Aí fica mais fácil montar uma reserva de emergência para enfrentar os desafios futuros. Conclusão que chegamos nesse vídeo. O IPCA, como indicador da inflação, é um elemento importante na economia de um país. Quando a inflação está alta, pode ter efeitos negativos como a perda do poder de compra do consumidor, desvalorização da moeda, incerteza econômica e dificuldade na tomada de decisões. Por outro lado, quando a inflação está baixa, pode ter efeitos positivos como a preservação do poder de compra do consumidor, estímulo ao consumo e aos investimentos e a possibilidade de redução das taxas de juros. É importante que as autoridades econômicas, como o Banco Central, trabalhem para manter a inflação sob controle e dentro das metas estabelecidas, buscando a equilibrar os efeitos negativos e positivos da inflação na economia e na sociedade. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, bate no sininho e está aparecendo aqui o vídeo sobre começar de maneira inteligente seus investimentos. Te vejo no próximo vídeo. Até logo!